Olá, bom dia, boa tarde, boa noite, sétimo ano, como é que vocês estão? Essa é a 13ª aula de História e hoje nós vamos voltar a falar sobre o nosso querido, amado Brasil, tá? Então nós vamos começar a falar sobre a colonização portuguesa na América. E aí, antes de eu começar a falar sobre isso, esse assunto que está nas páginas 106, 107, 108 e 109 do seu livro, tá? Colonização portuguesa na América, eu quero que você entenda uma coisa de início. Quando eu chamar de Brasil colônia ou colônia portuguesa na América, nós estamos falando do território brasileiro, tá? Ou seja, do Brasil. O que foi a colônia portuguesa na América? Nós, os brasileiros, o Brasil. Tá? Só que uma coisa legal para você saber é que esse território que nós chamamos de Brasil hoje em dia nem sempre foi Brasil. Aliás, muito pelo contrário, o tamanho do território, os nomes e tudo mais mudaram ao longo do tempo. A nossa terra, quando os portugueses chegaram aqui em 1500, ela se chamava Pindorama. Então nós todos somos nascidos em Pindorama, que é um nome tupi para esse território vasto que nós chamamos hoje de Brasil. E aí, quando os portugueses chegaram, eles foram colonizando. Presta atenção. A palavra colonizar quer dizer ocupar. E o nosso mapa foi mudando. Então, primeiro nós éramos Pindorama, depois o mapa do Brasil ia até onde hoje em dia nós chamamos de Tratado de Tordesilhas, depois ele aumentou, aí ele aumentou mais um pouco, e aí chegou mais ou menos o tamanho e a configuração que nós temos hoje. Dá uma olhada aí no mapa, tá? Quando os portugueses chegaram aqui, eles encontraram, primeiro eles chegaram em Porto Seguro, que hoje em dia é uma cidade lá do sul da Bahia, né, do estado da Bahia, e eles encontraram basicamente povos amistosos. Sobre os indígenas que eles encontraram aqui no Brasil, você pode assistir a videoaula 8, Povos Nativos Brasileiros, que eu fiz para o 6º ano. Lembra direitinho, videoaula 8 do 6º ano. Se você quiser saber, acho que essa é uma das poucas vantagens de fazer videoaula. Você pode retomar um outro assunto simplesmente com alguns cliques do seu mouse. Então dá uma olhada lá que eu expliquei isso para o 6º ano. Já expliquei isso para o 7º ano quando vocês eram do 6º ano, logicamente. Tá? Mas se você não lembra, o que é normal, você dá uma voltadinha lá rapidinho. Muito bem. Esses primeiros contatos eles foram amistosos. Primeiro porque os índios eles tinham uma certa inocência em relação aos interesses dos portugueses aqui no Brasil. Os portugueses vieram, tinham a intenção de montar entrepostos comerciais, ou seja, feitorias, conseguir todo tipo de recurso natural que fosse atrativo para ele, ouro, prata, minérios. Então, qual era o objetivo dos portugueses de início? No primeiro momento, encontrar riquezas naturais, metais principalmente, para levar para Portugal. Como eles não encontraram isso logo de cara, tá? Eles planejaram montar feitorias, que são entrepostos comerciais. E aí nessas feitorias, eles queriam extrair o pau-brasil. A palavra Brasil vem da madeira pau-brasil. A palavra Brasil vem de brasa, porque a seiva, né, dentro da árvore, esse líquido que fica dentro das árvores, ele do pau-brasil, ele é bastante vermelho, ele era usado para colorir tecidos. Além disso, o pau-brasil é uma madeira nobre, muito usada para fazer móveis, construções e tudo mais. Então ele tinha um grande valor comercial lá em Portugal. Por isso, os portugueses fizeram um acordo com os indígenas, tá? E nesse primeiro contato eles são muito amistosos, porque eles estão querendo descobrir coisas, tá? E aí eles fazem um contrato com os indígenas, no qual os indígenas cortam o pau-brasil para eles,
levam para essas feitorias que ficam nas costas no território brasileiro, né, na praia, e depois eles trocam esse pau-brasil por mercadorias que tinham pouco valor para os portugueses, mas muito valor para os indígenas. É o escambo que a gente fala, é a troca, fazer o comércio sem envolver dinheiro diretamente. Então eu pego um objeto que eu tenho, falo, você quer esse objeto? E a outra pessoa fala, quero. Então vamos trocar. Tá? Então, vamos supor, quando eu troco uma lapiseira por um estojo, sem envolver dinheiro nessa troca, eu estou fazendo escambo. Tá? É importante que você perceba um detalhe muito, muito, muito fundamental nesse caso. As pessoas falam que os portugueses enganaram os índios. Enganaram realmente. Tá? Os portugueses eram completamente avessos a uma moral, a uma ética de compromisso com a palavra em relação aos indígenas. Eles achavam que os indígenas eram animais, quase que irracionais, e por isso eles não precisavam cumprir a palavra deles nunca. Então eles mentiram, enganaram, roubaram, traíram, escravizaram, tudo de ruim com os indígenas. Isso tudo é verdade. Tá? Não dá para livrar a cara dos portugueses. Não historicamente. Porém, tem um detalhe que eu preciso te avisar, que não está no seu livro, mas eu tenho que te contar, que eu acho que isso é fundamental. Antes dos portugueses chegarem aqui no Brasil, não existia no Brasil o contato pelos povos indígenas com a metalurgia, o trabalho com metal. Então, todos os instrumentos de trabalho aqui do Brasil eram feitos de madeira, ou de ossos, ou de pedra. As machadinhas, as pontas de flecha e tudo mais eram feitas de pedra. Tá? Quando chegam os portugueses com facas, espadas e machados, principalmente de metal, isso é um grande choque para os indígenas. E aí imagina você está lá no meio da floresta cortando uma árvore com uma machadinha de pedra, que a lâmina de pedra então ela quebra muito facilmente, e aí aparece alguém com um instrumento de trabalho que é o machado de metal, com a cabeça de metal, logicamente, né? O cabo era de madeira, muito mais resistente, que cortava muito melhor, que acelerava o seu trabalho. Então isso não é pouca coisa. É a mesma coisa se eu estou cortando com um machado e aparece alguém com a motosserra. Eu vou ficar bastante impressionado. Tá? Então, para os indígenas, esses instrumentos não significavam pouca coisa. As pessoas acham que os indígenas foram enganados como se eles fossem bobinhos. Eles não eram bobinhos. Eles simplesmente não conheciam aquela tecnologia de produzir instrumentos de ferro, depois de aço e tudo mais. Tá? Isso é importante que se diga aqui. Na página 107 do seu livro, tem um trecho da carta do Pero Vaz de Caminha. Pero Vaz de Caminha, ele veio no navio com o Pedro Álvares Cabral, em 1500, e ele era o escrivão, ele era o cara que escrevia as coisas. Então ele escreve uma longa carta, tem 30, 40 páginas a carta, é um texto de um livro. Tá? Não é uma carta como a gente usa hoje em dia, que escreve uma página, acabou, beijo, saudade. Não é isso, é um relatório profissional. Então, nessa carta, ele descreve os primeiros contatos com os indígenas. Está lá na 107. Eu vou ler um trecho para você e vou te explicar o que é isso para você entender. Eu acho isso muito importante. Então, eu vou começar a ler. Se você quiser, você abre lá. É um quadro alaranjado para o rosa, um tom de salmão. Está escrito História em Construção. Tá? E aí eu vou ler só alguns trechos, para você entender do que o Pero Vaz de Caminha estava falando. Bom, ele coloca lá: deduzo que é gente bestial e de pouco saber, e por isso tão esquiva. Gente bestial para eles é que gente não tinha formação nenhuma e ao mesmo tempo eram meio animalescos, tá? De um animal selvagem. E esquiva, que foge o tempo todo.
tá? Mas, apesar de tudo isso, andam bem curados e muito limpos. Bem curados quer dizer arrumados, quer dizer que eles tinham um corpo saudável, tá? Os portugueses, eles ficavam chocados muitas vezes de encontrar pessoas saudáveis. Eles achavam que todo mundo tinha que ter uma cara de animalidade, de bestialidade, de demoníaco, tá? E aí ele vai falando sobre isso, ele vai mostrando vários aspectos da sociedade indígena. Então ele fala assim, ó, não lavram nem criam. Lavrar aqui é plantar coisas. Então eles não faziam agricultura, segundo os portugueses. Depois outras tribos vão se mostrar plenamente capazes de fazer agricultura e vão fazer agricultura. Nem há aqui boi ou vaca, cabra, ovelha ou galinha. Inclusive não havia na América inteira, porque isso tudo foi trazido pelos europeus. Existiam outros animais aqui. Tá? E não comem senão deste inhame. Inhame é a mandioca. Tem a palavra inhame até hoje, o aipim, tá? Que a gente conhece tão bem. Hoje em dia, né? A mandioquinha frita, todo mundo gosta. Tá? De que aqui há muito, e dessas sementes e frutos que a terra e as árvores de si deitam. Quando eles falam de si deitam, quer dizer que é natural da terra, que brota aqui. Esse deitar não é deitar no chão e dormir, não é isso. Quer dizer que tem aqui. Tá? Então, eles estão procurando ouro e prata, e o Pero Vaz de Caminha, ele anuncia claramente para o rei. Até agora não pudemos saber se há ouro ou prata nela, ou outra coisa de metal, ou ferro, nem lhe vimos. Ou seja, nós estamos procurando ouro e prata e não achamos nada. Esse é um objetivo principal dos portugueses. Tá? Como eles não encontram, eles vão lá fazer o escambo, a troca de mercadorias com os indígenas, principalmente o pau-brasil. Tá? Em nenhum momento nesses primeiros anos os portugueses tinham a ideia de montar uma colônia, trazer pessoas para morar aqui em grande quantidade, fundar cidades. E por que que isso mudou, professor? Eu te falo na próxima aula, tá bom? Por que que os portugueses resolveram colonizar o Brasil e não apenas fazer trocas comerciais? Beijão, tô morrendo de saudades, espero ver vocês logo. Abração, tchau.